Todos estão ansiosos para saber quem será o próximo técnico da seleção brasileira. Você deve ter a sua preferência, assim como eu tenho a minha também. Mas falando em números, o que será que eles dizem sobre cada nome especulado para assumir o Brasil? Nesse vídeo você verá o desempenho, os números de cada treinador cotado para assumir a seleção. Antes de tudo, eu queria dizer que o tema desse vídeo foi sugerido por um inscrito chamado Kleber Ferreira. Lá no meu Instagram, ele mandou a sugestão para eu fazer esse vídeo. Então, Kleber, muito obrigado pela sugestão e se você quiser também deixar a sua, só ir lá no meu Instagram, beleza? Número 1, Carlo Ancelotti. Nós vamos começar com aquele que parece ser o favorito de muitos, Carlo Ancelotti, treinador italiano de 65 anos, que é treinador do Real Madrid desde 2021. Acho que dispensa apresentações o currículo de Ancelotti, que é multicampeão da Liga dos Campeões, de diversos campeonatos nacionais pela Europa, e é um treinador conhecido justamente por ter uma ótima gestão de elenco. Hoje, à frente do poderoso Real Madrid, ele tem 48 jogos nessa temporada, com 34 vitórias, 6 empates e apenas 8 derrotas. Mas calma que os números de Ancelotti ficam ainda melhores quando você pega o recorte dessa nova passagem pelo Real Madrid, pegando desde 2021. Aí nesse recorte são 221 jogos com 157 vitórias, 33 empates e 31 derrotas. Isso simboliza um aproveitamento de 76%. 76% é uma média absurda. Ainda mais se você levar em consideração que na La Liga, por exemplo, ele enfrenta o Barcelona, enfrenta o Atlético de Madrid, na Champions League tem enfrentado o Manchester City, Liverpool, Borussia Dortmund, Bayern, enfim. Então isso mostra que ele consegue ter um ótimo rendimento, mesmo duelando no mais alto nível. Número 2, Tite. Aqui um nome que divide opiniões, mas que está na pauta da CBF para possivelmente dirigir a seleção na sua terceira Copa do Mundo. Hoje o Tite está sem clube e teve como único trabalho pós-Copa o Flamengo, clube que trabalhou de 2023 a 2024. Pegando o rendimento dele no Flamengo só em 2024, até que o aproveitamento é um bom aproveitamento. Mas muitos torcedores do Flamengo se queixavam do seu estilo de jogo, de ser um time pouco criativo e que priorizava, como é o estilo do Tite, muito mais a parte defensiva. Acabava que não era um time que jogava muito pra frente. Então, pelo Flamengo, em 2024, foram 59 jogos com 34 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. Isso representa um aproveitamento de 64%. Tite, que é um treinador que também muitos pedem o seu retorno. Não pelos fracassos das últimas Copas, mas por entenderem que tendo apenas um ano para a Copa de 2026, um treinador que já conhece o ambiente da seleção poderia ser a melhor opção, o que eu particularmente não concordo. Número 3, Filipe Luís. Agora vamos com o nome da nova geração que tem chamado a atenção com o bom futebol que faz o Flamengo jogar e também por suas ideias inovadoras. Filipe Luís tem apenas 39 anos e não tem sequer um ano ainda de carreira profissional. Para vocês terem uma ideia, ele não tem nem 30 jogos ainda como técnico principal. O que chama a atenção é que o Filipe conseguiu em pouco tempo fazer o Flamengo jogar um bom futebol, coisa que não conseguia com o Tite, e os números dele também são muito bons. Lembrando que ele é o atual campeão estadual e também o atual campeão da Copa do Brasil. Começando com os números de 2025, Filipe tem 13 jogos à frente do Flamengo. São 10 vitórias, 13 empates e nenhuma derrota. Agora, pegando o desempenho desde 2024, que é quando ele começou no Flamengo, aí são 27 jogos, 19 vitórias, 7 empates e uma única derrota. Essa única derrota aconteceu no Brasileirão de 2024 para o Fluminense. Ou seja, com esse desempenho absurdo, ele tem 79% de aproveitamento na equipe do Flamengo. Então, dos aproveitamentos que vimos até agora, Filipe é o que tem o melhor. Mas também, para a gente ser justo, a gente fez um recorte do Ancelotti com um número muito alto de jogos. E mesmo assim, ele ficou ainda perto do aproveitamento do Filipe Luís. Número 4, Abel Ferreira. Aqui mais um nome que tem sido cotado para a seleção e muitos torcedores acreditam que seria uma boa opção. É um técnico que já está há bastante tempo no futebol brasileiro e mesmo com algumas oscilações, que é querendo ou não algo normal,
Abel é um treinador de números consistentes pelo Palmeiras, sem contar também as inúmeras conquistas. Nessas últimas temporadas levou 2 brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, vários estaduais, enfim. Agora o Palmeiras não passa por um bom momento, mas o Abel tem credibilidade. Nessa temporada, à frente do Verdão, o técnico de 46 anos tem 17 jogos. São 8 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Agora, pegando desde o início dele no Palmeiras, lá em 2020, já são 329 jogos. Ele tem 188 vitórias, 77 empates e 64 derrotas, o que traz a Abel um aproveitamento de 65%, que para essa quantidade de jogos também é um bom número. É o que o do Ancelotti, que eu tinha comentado que tinha muitos jogos, ele é muito acima da média. Absurdo. Como eu disse, hoje o Abel não é um técnico que vive uma boa fase no Palmeiras. O Palmeiras acabou de perder o estadual, não tem apresentado um grande repertório de jogo, mas a longevidade, a consistência do trabalho do Abel faz com que, de fato, muitos acreditem que ele seja um bom nome para assumir a seleção. Número 5, Renato Gaúcho. Aqui, mais um técnico já da velha escola e que está sem clube, assim como o Tite. Renato Gaúcho, treinador que já conquistou muitas coisas pelo Grêmio, mas agora nessas últimas temporadas deu uma oscilada. Muitos acreditam que Renato Gaúcho não vem mais nessas últimas temporadas apresentando coisas novas. Agora uma coisa é fato, ele é um técnico exemplar quando o assunto é ganhar o elenco, ter a moral com os jogadores. Então, como eu disse, o treinador de 62 anos nesse momento está sem clube e teve como último trabalho o Grêmio em 2024. E lá no Grêmio, o aproveitamento não foi dos melhores. Ao todo, foram 64 jogos com 28 vitórias, 13 empates e 23 derrotas. Aproveitamento de apenas 50%. Disparado o pior dessa lista. Número 6, Jorge Jesus. Agora temos mais um técnico que também tem grande prestígio, muitos torcedores querem que ele assuma a seleção e agora eu me incluo nessa conversa. Acho que o Jorge Jesus, pela sua experiência, pela sua personalidade e pelo que fez no Brasil, é um forte nome para poder assumir a seleção brasileira. É um técnico que joga para frente, gosta de um futebol ofensivo, então acho que isso tem a ver hoje com a proposta que a seleção brasileira precisa. E outra, se vocês já acharam absurdos os números de aproveitamento do Ancelotti e do Felipe Luiz, calma que vocês vão ver agora os do Jorge Jesus. Nessa temporada, o técnico de 70 anos tem 40 jogos dirigindo o Al Hilal da Arábia Saudita. São 30 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Então os números já muito bons. Agora, esses números ficam ainda mais absurdos quando você pega desde o começo dessa passagem pelo Al Hilal, que se iniciou lá em 2023. Porque, querendo ou não, nessa temporada, o Al Hilal perdeu 6 vezes. Só que na última temporada eles tinham perdido apenas uma, tanto que até quebraram o recorde do Guinness de vitórias consecutivas. Então, ao todo mesmo, são 93 jogos, com 78 vitórias, 8 empates e apenas 7 derrotas. Com isso, o aproveitamento do técnico português é de 86%, superior ao aproveitamento do Ancelotti e superior ao aproveitamento do Felipe Luiz. E aquilo, alguns podem argumentar que ele tem esse aproveitamento porque ele tem em mãos também o melhor time da Arábia Saudita. E em partes eu concordo, mas tem um outro lado também. Se ele não fosse um bom técnico, não soubesse de tática e não soubesse gerenciar o grupo, de nada ia adiantar ele ter nas mãos os jogadores que ele tem. Então vocês podem até pegar outros treinadores que também estão na Arábia Saudita e estão bem longe de ter números parecidos com esses. Peguem aí o Luiz Castro no Al Nassr, ou até mesmo peguem o que fez o Marcelo Gadiardo no Al Ittihad. Nenhum deles chegou perto do que tem feito o Jorge Jesus. Então agora eu queria saber de você aqui nos comentários, com os números que eu apresentei, sua opinião sobre quem deve ser o próximo técnico da seleção brasileira. Continua a mesma? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!